Olá, você vai ver nessa edição. TCE fiscaliza mais de 500 milhões de reais de recursos previdenciários no primeiro semestre. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso divulgou o balanço detalhado das atividades da Secretaria de Controle Externo Previdência, relativo ao primeiro semestre desse ano. No período, a SESEX verificou o repasse de contribuições previdenciárias, aposentadorias e pensões em todos os regimes próprios de previdência social. O montante passa dos 500 milhões de reais fiscalizados. Você confere agora essas e outras informações. 536 milhões de reais em recursos fiscalizados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. A inspeção teve como foco as contribuições previdenciárias, aposentadorias e pensões dos 106 regimes próprios de previdência social municipais, além da previdência estadual. A Secretaria de Controle Externo do TCE não parou e somente no primeiro semestre deste ano conseguiu reduzir em 60% do estoque de processos. Nós intensificamos a análise e a instrução técnica desses processos, então nós tínhamos um estoque inicial de aproximadamente 1.000 processos no estoque no início de janeiro de 2020 e no final do semestre nós obtivemos o resultado de 403 processos no estoque dessa natureza. E a segunda vertente, o segundo foco de atuação que nós temos dentro da SESEX é a fiscalização da gestão dos regimes próprios de previdência social, que é quem faz o controle, quem faz a concessão desses benefícios aos servidores públicos. Nesse caso, nós fiscalizamos tanto a gestão administrativa, a gestão financeira, quanto também a gestão atuarial desses regimes de previdência. O TCE tem demonstrado aos gestores a importância da política previdenciária para proporcionar sustentabilidade aos regimes de previdência e reduzir o déficit atuarial. A orientação e a fiscalização estão lado a lado. A celeridade nas análises dos processos das aposentadorias e pensões foi primordial para evitar desperdício de recursos públicos. A partir do momento que o tribunal ele consegue analisar com uma celeridade maior esse benefício previdenciário, a gente consegue devolver o processo para que o gestor do RPPS corrija as falhas ou então para que haja a denegação da aposentadoria, o servidor retorne à atividade na condição de ativo até que ele realmente preencha os requisitos previdenciários, requisitos constitucionais para a concessão do benefício. Então, com isso, a gente evita um desperdício de recurso público em função de um pagamento indevido de uma aposentadoria ou pensão. Dos 106 RPPS, mais o regime próprio estadual, a fiscalização do TCE conseguiu identificar o valor de 10 milhões de reais de dano ao erário no primeiro semestre de 2020, sendo inclusos 590 mil reais de juros e multas por atraso de contribuições previdenciárias. O Tribunal de Contas tem orientado a gestão dos regimes. A Resolução Normativa número 14 de 2018 detalha os cuidados ao realizar aplicações no mercado financeiro. Nós temos divulgado dentro do Radar Previdência uma análise que está disponível para os gestores e essa análise ela serve como um controle gerencial para que os gestores possam também acompanhar esse déficit atuarial, como é que está a composição dos ativos, ou seja, dos recursos capitalizados em relação a esse passivo, a essa obrigação que os RPPS têm. Então, nós temos essas duas frentes de atuação, tanto em processo de fiscalização, quanto também em ferramentas que são disponibilizadas para o acompanhamento pelos gestores, pelos conselhos e pelos servidores em geral que são os maiores interessados em relação à sustentabilidade dos seus regimes de previdência. O TCE tem mostrado a necessidade do equilíbrio financeiro. Na frente de trabalho das ações voltadas à previdência, o órgão de controle tem acompanhado a aplicabilidade da Lei 173 de 2020, que permitiu a suspensão das contribuições previdenciárias, desde que os recursos sejam utilizados no enfrentamento da Covid-19. O que a gente tem feito é avaliar
os encaminhamentos que estão sendo feitos pelos prefeitos para fins de verificação de quais justificativas foram apresentadas para que haja essa suspensão da contribuição previdenciária patronal para os RPPS. É apenas a patronal que a lei possibilitou. A contribuição previdenciária dos servidores, que é retida e repassada, a lei não permite que seja suspensa. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!